Estamos de volta com o programa de hoje, que recebe o presidente do Instituto de Pesquisa Locomotiva, Renato Meirelles, e Salvador Chavelzon, antropólogo professor da Universidade Federal de São Paulo. Renato, como você vê o impacto da Covid-19 na economia brasileira e este efeito ressoando na política? Como você entende que se dão essas linhas de conexão? Desde o que o mundo é mundo, a situação econômica interfere no processo eleitoral, né? Seja uma satisfação com a própria vida, com estar realizando aí as suas conquistas econômicas, garantindo o que comer dentro de casa, seja a perspectiva de futuro econômico que se apresenta para a sociedade. A pandemia deixou claro que esse vírus não era um vírus democrático, ele era um vírus... Muito bom. Ele era um vírus que pode matar pobres e ricos, mas que num país desigual como o nosso, que oferece anticorpos sociais muito diferentes entre o morador da favela e o morador da cidade, ele atinge a população de maneiras muito distintas. Nós tivemos, inclusive, um novo modelo de indicador social, que são as pessoas que trabalham em profissões onde o home office é possível e as pessoas que trabalham em profissões onde o home office não é possível. Não é à toa que o índice de pessoas que foram contaminados pelo coronavírus é muito maior na periferia do que nas regiões centrais das grandes cidades, porque essas pessoas não conseguiram parar de trabalhar. Esse contexto econômico que tem na prática obrigado as pessoas a terem que decidir entre a proteção da sua própria saúde e garantir o que comer dentro de casa, traz reflexos absolutos na economia e no debate político. Só que muda o modelo de polarização. Até antes da pandemia, o Brasil tinha uma polarização sobre os ditos de esquerda versus os ditos de direita. A polarização começa a se dar agora entre aquelas pessoas que defendem a vida versus as pessoas que defendem o vírus. Independente da visão que essas pessoas tenham sobre costumes ou sobre o tamanho do Estado, por exemplo, que são os dois vetores de classificação entre esquerda e direita. Sem dúvida nenhuma, o brasileiro vai ser cada vez mais criterioso nas suas escolhas na medida em que ele compreende que essas escolhas vão trazer um impacto direto na sua vida. Renato, mais uma pergunta. O Salvador colocou que os governos de esquerda na América Latina foram, em alguns casos, sucedidos por governos de direita e estes, por sua vez, deram origem a novos governos de esquerda com uma característica: esses novos governos são mais centristas, ou então, vamos dizer assim, são governos que procuram estabelecer uma ponte mais forte com a direita, criando uma zona de entendimento comum, ou pelo menos uma tentativa dela. Se é que eu consegui entender direito, tá? A pergunta que eu tenho para você é a seguinte: você acredita que o Brasil está caminhando para uma tentativa de criar uma tessitura de discursos políticos e de entendimentos que eventualmente converja na mesma direção ou não? Quando a gente volta um pouquinho no tempo e lembra as pautas da última eleição presidencial no Brasil, a gente percebe uma característica um pouco diferente das eleições anteriores. Nas últimas eleições, o debate se dava sobre o modelo do Estado. É um Estado que promove igualdade de oportunidades ou não promove igualdade de oportunidades. Isso não tem nada a ver com o tamanho do Estado, mas com a eficiência e a serviço de quem ele está. Esse modelo de pauta é tradicionalmente uma pauta mais à esquerda do espectro político, uma pauta que pode-se dizer se é de esquerda de fato, se é social-democrata, mas fala para um lado da ideologia de Estado que entende que promover igualdade de oportunidades é a principal função do Estado. Na última eleição presidencial, essa pauta praticamente não apareceu no debate. A pauta se deu por um aspecto relacionado a costumes na eleição. Era uma pauta onde a grande maioria da população brasileira tem posturas mais conservadoras, posturas vistas como mais à direita. Então essa confusão aí entre esquerda e direita acaba tendo um aspecto muito mais simbólico
na tentativa de clusterizar e blindar uma determinada parcela eleitoral do que efetivamente significar um debate mais profundo sobre a opinião, seja dos campos políticos, seja da população brasileira sobre os partidos. E por que você acha que a pauta de costumes entrou tão fortemente nesse momento? Nós vivemos uma crise econômica muito prolongada. Essa crise econômica leva as pessoas a tentarem se firmar naqueles valores mais arraigados da sua personalidade. Não é à toa que quando a economia cresce, as pessoas não estão nem aí para os costumes. E quando a economia entra em crise, temas como o empoderamento feminino, o racismo ou não, o processo sobre o direito da mulher ao próprio corpo ganham uma importância maior no debate da sociedade. Interessante. Salvador, como você vê a pauta de costumes na América Latina em relação à pauta de costumes no Brasil? Eu acho que faz sentido a discussão ficar nesse campo, porque justamente as contradições econômicas da organização da sociedade, do modelo de desenvolvimento, elas são consenso, né? Então, o que fica para ser discutido é o time de futebol, os valores, questões que não dizem respeito a isso que não é discutido, né? E que não é discutido, podemos pensar, porque uma direita se sente à vontade, né? É a que mais fielmente representa essa organização, mas também porque uma esquerda que pode até ter tido uma origem de luta de classe, de movimentos sociais, se transforma numa esquerda liberal que não questiona as formas políticas, as formas do sistema. Então tem uma confluência, né, em discutir questões de pautas identitárias, culturais, né? Quer dizer que você acha que a esquerda tem uma parte da culpa no processo por não ser capaz de trazer à tona um debate que mobilize a sociedade do ponto de vista mais profundo? Seria isso? Eu acho que sim, né? Isso é muito interessante. Na América Latina acontece parecido com o Brasil, né? Mas a tendência é se transformar numa esquerda parecida com o caminho que fez no mundo a social-democracia, cada vez mais próxima, né, dos consensos, como no caso da Europa. Acaba, junto com os conservadores, digamos, carimbando o sistema social, garantindo, legitimando que é um lugar liberal, de não questionamento da organização social. Muito legal, gente. Eu adorei conversar com vocês. Muito obrigado, Salvador. Foi ótimo, foi um prazer te ouvir. Obrigado a você, muito bom, Álvaro. Muito obrigado, Renato. Foi uma grande satisfação, aprendi muito, super prazer. Álvaro, foi um prazer enorme estar aqui contigo e com o Salvador, discutindo um pouquinho o que está acontecendo no pensamento político da América Latina. Eu agradeço também a você que nos assistiu até aqui. E se quiser rever a este ou assistir a outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP. A TV Câmara SP agradece, assista e fique sabendo. Até a próxima!